Vamos lá, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele afirmou numa entrevista no último sábado agora que teria tomado toda a Venezuela e pegado todo o petróleo se tivesse sido reeleito em 2020. Ele criticou também a compra lá da commodity venezuelana. Abro aspas para Donald Trump. Quando eu saí, a Venezuela estava prestes a colapsar. Nós teríamos tomado o país e pegado todo aquele petróleo. Seria ótimo. Foi o que disse ele numa convenção lá do Partido Republicano na Carolina do Norte. Abro aspas novamente para Donald Trump. Agora estamos comprando o petróleo da Venezuela, então estamos enriquecendo um ditador. Vocês acreditam? Ninguém consegue acreditar nisso. E o petróleo deles é um lixo, é horrível. E o pior que podemos pegar. Criticou o Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos, ele está na disputa agora para disputar primárias lá para as eleições presidenciais pelo Partido Republicano. Vamos lá, eu já vou começar com você, Kim Rafael, que deu essa olhadela para mim. Não sei se concordando ou se discordando, eu quero ouvir de você. É normal um tipo de fala desse, de um país invadir a soberania do outro a despeito do que aconteça? Convenhamos que os Estados Unidos, ele assim... não gostou de um país, realmente há uma pressão muito tipo grande. A Rússia? Até porque tipo a Rússia com a Ucrânia? É a potência, a maior tipo potência a Rússia hoje. com a Ucrânia? É possível. Faz o que quer com quem é menor? É possível, sim. De forma econômica, sim. Mas na Rússia nós temos que considerar que há um contexto histórico por trás, né? A Ucrânia, enfim, é um pupilo da Rússia há muito tempo. Os Estados Unidos, realmente, quando se trata de petróleo, a gente identifica essa intervenção um pouquinho mais massiva do país aí, que é a maior potência. Mas não faz sentido da fala dele dizendo que quando se realmente tivesse reeleito em 2020, enfim, nós iríamos tomar ali, né? E depois criticou o petróleo. Mas para que ia tomar um petróleo ruim? Né? Não faz sentido. As falas dele, obviamente, foi direcionada para o grupo radical dele, né? É igual o Bolsonaro fala para ele e o Lula fala para ele, para o pessoal radical. E aqui é o que o pessoal espera, né? Aquela massa realmente que gosta do Donald Trump, que é um pessoal mais radical e que gosta de ouvir esse tipo de situação. É a mesma coisa quando o Bolsonaro fala uma bosta, com todo respeito, né? Acaba falando muito, o bolsominion acaba ficando louco. Nossa, aí bate palma. Da mesma forma o Lula, quando fala para os seus. O problema é quando esse pessoal aqui tem que falar para outras pessoas e não consegue. Aí fica essa lenga-lenga, né? De um radical contra eles contra elas, enfim, toda essa questão que é ruim para todo mundo. Então, acho que ele poderia ter amenizado um pouco o discurso, mas esperar de quem, né? Normal, a gente já espera isso do Trump ou Luiz Neto, invadir uma nação, roubar, entre aspas, né? Tomar o que eles têm, que é o que o ex-presidente americano afirmou aqui nessa palestra? Não deve se esperar normal, né? Por mais que não deve ser normal, naturalizado isso. Por mais que a Venezuela não viva um Estado democrático de direito, né? Os países têm suas autonomias aí, seus territórios a serem respeitados, né? Não se pode tomar nada, nem roubar, como a Rússia queria fazer com o território da Ucrânia. Acho que é importante a gente dizer que essa soberania, essa independência, ela é fundamental para a boa convivência dos países, né? E quando se coloca aí essa possibilidade de tomar um patrimônio venezuelano, por que não tomar a Amazônia do Brasil? Por que não tomar outras eventuais recursos energéticos de outros países, né? Aí a gente coloca em xeque todo o pacto existente no mundo para que as nações convivam em harmonia. Mas sobre o Trump, eu vou discordar um pouquinho assim do meu colega na questão do que se esperar dele. O que se espera, Paulo, é um discurso moderado para quem quer ser candidato novamente à presidência e não perder a eleição novamente, né? A gente sabe que a eleição ensina e o mandato do Biden está sendo bem ruim, a gente sabe disso, é repercutido internacionalmente, a falta de decisões assertivas que vão talvez conduzir o Trump de volta ao comando da nação nos Estados Unidos. Mas, e Neto, também, sobre essa questão de discurso, a gente vê, né? Não é só o Bolsonaro que faz discurso para seus eleitores, o próprio Lula faz discurso para seus eleitores, e a gente sabe que, na realidade, entre o discurso que é falado e as ações é tudo bem diferente. Fernando Tupã, 1 minuto e meio para você falar dessa questão o discurso do Trump. Paulo Caetano, o Trump está sendo coerente dentro do pensamento filosófico dele. Ele gosta de falas polêmicas, assim como o Bolsonaro,
E vou falar uma coisa para você, Paulo Caetano. Ele, se sair candidato, vai vencer, porque o Joe Biden está fazendo um governo muito ruim e está descontentando a população americana. Hoje mesmo, no final da madrugada, eu li um artigo falando que o americano vive de ficar recebendo salário, ou seja, não tem uma vida coerente e não consegue mais progredir da maneira que tinham antigamente. Então, isso é combustível para se colocar na corrida presidencial americana. E, Paulo Caetano, tenha certeza, se o Trump entrar como presidente dos Estados Unidos, olha, o governo de esquerda aqui no Brasil em 2026 está condenado a cair no esquecimento também. Paulo Caetano. Pamela Bussolini? Paulo, tem várias coisas aqui a pontuar nessa fala do Trump. É uma fala infeliz, claro, né? Mas, como a gente estava comentando aqui, é uma fala para a galera mais radical, mas não deixa de ser muito infeliz. Afinal de contas, como meus colegas já falaram, ele está aí numa jornada para tentar uma reeleição, né? Já que perdeu a anterior, né? Então, tentar voltar à Casa Branca. Então, penso que ele deveria moderar um pouco mais. Agora, eu tenho que concordar com ele em parte dessa fala, no sentido de que, se fosse ele no poder hoje e não o Biden, certamente o narco, né, traficante, que é também o Nicolás Maduro, que a gente sabe que ele tem estreitos laços com o narcotráfico, talvez ele não estaria passeando por aí como ele veio passear aqui no Brasil, ser, né, homenageado com pompas e tudo mais. Acho que ele ia ter um medinho a mais de sair de casa, né? E talvez os Estados Unidos atendesse aí esses requerimentos que foram feitos, esses ofícios pelos próprios alguns, né, parlamentares brasileiros que pediram, né, a prisão dele, já que ele é procurado, né, pelos Estados Unidos em virtude disso. Então, a gente não pode... Eu penso isso, a gente não pode confundir as coisas. Uma coisa é a Rússia invadindo a Ucrânia por uma questão meramente territorial, econômica e tudo mais, e comparar com o Nicolás Maduro, que é um narcotraficante. E claro que a droga que sai dali, a droga que ele viabiliza, que chega a outros países, prejudicam esses países, inclusive o Brasil. A gente sabe que o narcotráfico ele mata não só o usuário, como aqueles que trabalham, né, se é que eu posso dizer assim, nessa indústria horrorosa, né? São desde crianças que ficam ali servindo essas pessoas, seja escondendo armamento, seja avisando quando a polícia está chegando, crianças com fuzil na mão logo cedo, e também tem a questão das pessoas lá na ponta, que são os usuários e tudo mais. Então, quando se é um narcotraficante no poder, tem outras questões envolvidas que não só interesse econômico-financeiro, como eu vejo na questão da Rússia e da Ucrânia. Então, só essa ponderação aí a fazer. Eu penso que o Nicolás sendo capturado aí, seja pelos Estados Unidos ou qualquer outro país, seria bom não só para os venezuelanos, mas para todo mundo que é prejudicado aí com esse tráfico de drogas, que é uma tristeza, né? A gente tem aqui em Maringá já um projeto de Cracolândia, né? E em São Paulo a gente vê isso à luz do dia, infelizmente. A gente começa a lidar com zumbis, né? A gente não pode amenizar isso aí também. Agnaldo Vieira, quero te ouvir sobre o discurso do Trump. Invade, toma o petróleo, assim como quero, faço e acabou. O Trump é um fanfarrão, né? É fácil falar quando ele não era... Por que ele não fez isso nos 4 anos quando foi presidente, né? Deu tempo para ele saber quem que era o Maduro, como é que estava a situação da Venezuela, todo o poder de produção de petróleo da Venezuela, que é o maior produtor, também das consequências do narcotráfico da Venezuela em direção aos Estados Unidos. Mas é fácil, né? É a mesma coisa do Lula antes de ser eleito, né? Prometeu várias coisas e não cumpriu. Então é falácia para chamar aquela coisa ostensiva do americano. O americano gosta dessa coisa patriótica, né? Mas não invade, não invadiu. É um bosta, né? É fácil falar assim. Não, é fácil falar. Mas por que não invadiu quando, nos 4 anos como presidente, perdeu a eleição? Então se ele não for preso, né? O Trump poderá ser um candidato aí, as pessoas
tem um movimento grande nos Estados Unidos pela sua volta, mas corre o risco de não estar na corrida presidencial. E se voltar à presidência dos Estados Unidos, não vai fazer nada, vai ficar quietinho, né? Porque esse tempo de invadir já passou. A não ser o Putin, né?